Você sabia que existe uma diferença gigantesca entre ter fé verdadeira e ter apenas conhecimento sobre Deus? Que milhões de pessoas acreditam estar salvas, mas vivem como se Deus não existisse? Que jovens estão crescendo nas igrejas, mas suas vidas não demonstram nenhuma transformação real? Que famílias inteiras frequentam cultos há décadas, mas continuam vivendo em pecado e egoísmo? E se eu te disser que a diferença entre fé genuína e fé falsa está em algo muito simples que Jesus e os apóstolos sempre enfatizaram? Que existe uma forma de saber se nossa fé é real ou apenas ilusão? Que o segredo para ter certeza da salvação pode estar em examinar algo que muitos cristãos ignoram completamente. Você já percebeu como nossa sociedade cristã se contentou apenas com conhecimento bíblico sem transformação de vida? Como pessoas sabem versículos de cor, mas tratam outros com crueldade? Como conhecem doutrinas complexas, mas não conseguem perdoar ofensas simples? Como falam sobre amor de Deus, mas vivem vidas completamente egoístas? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje vamos falar sobre versículos que podem revelar se nossa fé é genuína ou apenas aparência, que podem nos livrar do auto-engano espiritual mais perigoso que existe, que podem abrir nossos olhos para uma vida cristã autêntica e transformadora. A pergunta que precisa ser feita é: sua fé está viva ou morta? Você está vivendo uma fé genuína que transforma a sua vida ou apenas uma crença intelectual que não produz mudança real? Suas obras estão confirmando sua fé ou contradizendo aquilo que você diz acreditar? Os versículos que estudaremos hoje vão mostrar exatamente como distinguir entre fé verdadeira e fé falsa. Tiago, capítulo 2, versículo 17, declara uma verdade que pode revolucionar nossa vida espiritual. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E o versículo 26 completa: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Você percebeu que estes versículos não estão dizendo que somos salvos pelas obras? Estão dizendo que fé verdadeira sempre produz obras como evidência natural de sua existência. Estão mostrando que fé sem frutos não é fé genuína, mas apenas conhecimento mental ou tradição religiosa. Se este devocional está falando com seu coração e você quer receber mais mensagens que vão revelar a diferença entre religiosidade e relacionamento real com Deus, clique no botão de inscrição agora. Temos muitos outros ensinamentos que vão te ajudar a viver uma fé autêntica que realmente transforma vidas. E me conte nos comentários: você tem vivido uma fé que produz obras ou uma fé apenas intelectual? Existe alguma área da sua vida onde você precisa permitir que sua fé se manifeste em ações práticas? A primeira coisa que precisamos entender é o que Tiago quer dizer quando fala sobre fé morta. Fé morta não é ausência total de fé. É fé que existe apenas no nível intelectual, mas não tem poder transformador. É fé que reconhece verdades sobre Deus, mas não permite que essas verdades mudem nossa forma de viver. Muitas pessoas têm fé morta sem perceber. Acreditam em Deus, conhecem histórias bíblicas, frequentam igreja, até mesmo oram e leem a Bíblia. Mas suas vidas práticas não demonstram nenhuma evidência real de transformação espiritual. Continuam tratando outros com egoísmo, vivendo para seus próprios interesses, reagindo com raiva e amargura quando são contrariadas. Tiago usa uma ilustração muito clara para explicar este conceito. Assim como um corpo sem espírito está morto, mesmo que ainda tenha aparência de corpo, uma fé sem obras está morta, mesmo que ainda tenha aparência de fé. O corpo morto pode parecer igual ao corpo vivo por um tempo, mas não tem vida real. Da mesma forma, fé morta pode parecer igual à fé viva superficialmente, mas não tem poder espiritual real. A questão não é que obras produzem fé, mas que fé verdadeira sempre produz obras. Quando uma pessoa realmente encontra Jesus e experimenta o novo nascimento espiritual, sua vida necessariamente começa a mudar. Não porque ela está tentando se salvar através de boas obras, mas porque o Espírito Santo dentro dela naturalmente produz frutos de transformação. Paulo ensina claramente em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 que somos salvos pela graça, através da fé, não das obras, para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 completa dizendo que somos criados em Cristo Jesus para boas obras, que Deus preparou para que andássemos nelas. Salvação não é resultado de obras, mas sempre resulta em obras. Quando Tiago fala sobre obras, não está se referindo apenas a atividades religiosas ou ministério na igreja.
está falando sobre toda a forma de vida prática que demonstra que Jesus realmente transformou nosso coração. Isso inclui como tratamos nossa família, como lidamos com dinheiro, como reagimos a ofensas, como nos comportamos quando ninguém está vendo. Uma pessoa com fé viva gradualmente desenvolve mais paciência, mais generosidade, mais perdão, mais honestidade, mais compaixão pelos necessitados, não porque está tentando impressionar Deus ou pessoas, mas porque o caráter de Cristo está sendo formado dentro dela pelo Espírito Santo. Por outro lado, uma pessoa com fé morta pode até mesmo se envolver em atividades religiosas, mas sua motivação é errada e sua vida privada não demonstra transformação real. Pode cantar na igreja, mas tratar familiares com crueldade. Pode dar ofertas, mas ser desonesta nos negócios. Pode orar em público, mas viver em pecados secretos. A diferença está no coração. Fé viva vem de um coração que foi realmente regenerado por Deus e agora ama a Deus genuinamente. Fé morta vem de um coração que ainda não foi transformado, mesmo que a mente tenha aceitado informações sobre Deus. Tiago também mostra que até mesmo demônios têm fé intelectual. Eles acreditam que Deus existe, conhecem verdades sobre ele, até mesmo tremem diante de seu poder. Mas, obviamente, essa fé intelectual não os salva nem os transforma. Da mesma forma, simplesmente acreditar em informações sobre Deus não é suficiente para salvação ou transformação. Fé salvadora é muito mais que conhecimento. É confiança total, entrega completa, relacionamento pessoal com Jesus que resulta em nova vida. É permitir que Deus mude não apenas nossa mente, mas nosso coração, nossa vontade, nossos desejos, nossos valores, nossas prioridades. Uma das formas mais práticas de examinar se nossa fé é viva ou morta é observar como reagimos quando nossa fé é testada. Quando enfrentamos dificuldades, decepções, injustiças, nossa reação revela a qualidade real da nossa fé. Pessoa com fé viva pode até mesmo lutar e sentir dor, mas confia em Deus e continua obedecendo sua palavra mesmo em tempos difíceis. Pessoa com fé morta geralmente abandona Deus quando as coisas ficam difíceis. Sua fé era baseada apenas em benefícios que esperava receber, não em amor genuíno por Deus. Quando os benefícios não vêm como esperava, a fé desaparece porque nunca foi real. Outro teste importante é como tratamos pessoas que não podem nos oferecer nada em troca. Fé viva nos motiva a servir pobres, necessitados, pessoas rejeitadas pela sociedade, simplesmente porque amamos a Deus e queremos obedecê-lo. Fé morta só se importa com pessoas que podem nos beneficiar de alguma forma. Tiago menciona especificamente o exemplo de alguém que vê uma pessoa com necessidades básicas de comida e roupa, mas apenas diz: vai em paz, aquece-te e farta-te, sem ajudar praticamente. Esse tipo de resposta revela fé morta, porque fé verdadeira sempre se manifesta em compaixão ativa pelos necessitados. Isso não significa que precisamos ajudar todas as pessoas em todas as situações. Significa que fé genuína naturalmente nos torna mais sensíveis às necessidades ao nosso redor e nos motiva a fazer algo prático quando temos condições de ajudar. Muitas vezes, pessoas com fé morta até mesmo usam linguagem espiritual para evitar responsabilidades práticas. Dizem que vão orar pela situação, mas nunca fazem nada concreto para ajudar quando poderiam facilmente fazer algo. Usam espiritualidade como desculpa para egoísmo. Fé viva combina oração com ação. Ora pelas necessidades dos outros e também procura formas práticas de ser resposta às próprias orações. Entende que Deus frequentemente usa seus filhos como instrumentos de sua providência e misericórdia. A questão das obras também se relaciona diretamente com obediência à palavra de Deus. Fé verdadeira resulta em desejo crescente de obedecer os mandamentos de Jesus, não como fardo pesado, mas como expressão natural de amor. Primeira carta de João, capítulo 5. Versículo 3, ensina que os mandamentos dele não são pesados para quem realmente ama a Deus. Pessoa com fé morta pode até mesmo conhecer muitos versículos bíblicos, mas não sente motivação real para obedecer. Trata a Bíblia como livro de informação em vez de manual de vida. Pode até mesmo ensinar outros sobre obediência, mas sua própria vida demonstra desobediência em áreas importantes. Fé viva, por outro lado, cria fome pela palavra de Deus e desejo sincero de aplicar seus ensinamentos na vida prática. Quando descobre que está vivendo de forma contrária à Bíblia, sente convicção genuína e busca mudança real.
não apenas justificativas ou desculpas. Um dos sinais mais claros de fé morta é a ausência de crescimento espiritual ao longo do tempo. Pessoa que frequenta a igreja há anos, mas continua com os mesmos pecados, os mesmos problemas de caráter, as mesmas reações carnais, provavelmente não experimentou novo nascimento real. Fé viva sempre produz crescimento, mesmo que seja gradual. A pessoa pode ainda ter lutas e imperfeições, mas há evidência clara de progresso espiritual ao longo dos meses e anos. Há mais parecença com Jesus hoje do que havia no ano passado. Esse crescimento não acontece por esforço próprio, mas pela obra do Espírito Santo em corações que verdadeiramente se entregaram a Deus. É fruto natural de relacionamento real com Jesus, não resultado de disciplina religiosa ou pressão externa. Outra área onde fé viva se manifesta é no perdão. Jesus ensinou claramente que devemos perdoar outros se queremos ser perdoados por Deus. Fé verdadeira nos capacita a perdoar ofensas, mesmo quando são injustas e dolorosas. Não porque perdoar é fácil, mas porque entendemos o perdão que recebemos de Deus. Fé morta, por outro lado, se recusa a perdoar e guarda ressentimentos por anos. Pode até mesmo usar versículos bíblicos fora de contexto para justificar amargura e vingança. Não experimenta o poder transformador do perdão de Deus em sua própria vida. A questão da generosidade também revela a qualidade da nossa fé. Fé viva nos liberta do amor ao dinheiro e nos capacita a ser generosos com outros. Entendemos que tudo o que temos vem de Deus e desenvolvemos coração grato que quer compartilhar bênçãos. Fé morta permanece escrava do materialismo e egoísmo financeiro. Pode até mesmo dar ofertas na igreja, mas por tradição ou pressão social, não por gratidão genuína e amor a Deus. Quando há oportunidade de ajudar necessitados com sacrifício pessoal, sempre encontra desculpas para não ajudar. Jesus ensinou que onde está nosso tesouro, ali também está nosso coração. Pessoa com fé viva gradualmente desenvolve valores eternos em vez de apenas valores materiais. Investe tempo, energia e recursos em coisas que têm significado espiritual duradouro. A forma como lidamos com tentação também demonstra se nossa fé é viva ou morta. Fé verdadeira nos dá poder para resistir pecado, não por força de vontade própria, mas pelo poder do Espírito Santo. Quando caímos em tentação, sentimos tristeza genuína e buscamos arrependimento real. Fé morta não oferece resistência real contra a tentação e frequentemente racionaliza pecado em vez de confessá-lo. Pode até mesmo usar graça de Deus como licença para continuar pecando, interpretando mal a misericórdia divina. Nossa atitude em relação à igreja local também reflete a qualidade da nossa fé. Fé viva nos motiva a nos comprometer com uma comunidade de fé, a servir outros crentes, a contribuir para o crescimento do corpo de Cristo. Entendemos que não podemos crescer espiritualmente isolados. Fé morta trata a igreja como serviço opcional ou entretenimento religioso. Vai quando é conveniente, critica muito, mas contribui pouco, sempre procura o que pode receber em vez de como pode servir. É importante entender que Tiago não está estabelecendo padrão de perfeição impossível. Não está dizendo que precisamos ser perfeitos em obras para ter fé viva. Está dizendo que fé genuína naturalmente produz evidências de transformação, mesmo que essa transformação seja gradual e imperfeita. Todos os cristãos genuínos ainda lutam contra pecado e imperfeição. A diferença é que aqueles com fé viva reconhecem suas falhas, buscam arrependimento e permitem que Deus continue trabalhando em suas vidas. A direção geral de crescimento espiritual, mesmo com tropeços pelo caminho. Pessoas com fé morta, por outro lado, ou não reconhecem suas falhas espirituais, ou reconhecem, mas não buscam mudança real. Podem até mesmo se orgulhar de suas imperfeições ou usá-las como desculpa para não crescer espiritualmente. A boa notícia é que fé morta pode se tornar fé viva através de arrependimento genuíno e entrega real a Jesus Cristo. Se você reconhece que sua fé tem sido mais intelectual que transformadora, não é tarde demais para experimentar novo nascimento espiritual. O primeiro passo é reconhecer honestamente que conhecer sobre Deus não é suficiente. Precisamos de relacionamento pessoal com Jesus que mude nosso coração, não apenas nossa mente. Precisamos permitir que Ele seja verdadeiramente o Senhor da nossa vida, não apenas nosso Salvador teórico. Isso significa confessar pecados específicos, não apenas pecado em geral. Significa abrir mão de áreas da vida que temos controlado independentemente de Deus. Significa pedir que Ele transforme nossos desejos,
não apenas nosso comportamento externo. Quando experimentamos novo nascimento real, as obras naturalmente começam a fluir, não como obrigação pesada, mas como expressão espontânea de nova vida que recebemos. Começamos a amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. É importante também entender que crescimento em obras é processo que dura toda a vida. Ninguém se torna perfeito imediatamente após conversão. Mas deve haver evidência clara de que Deus está trabalhando progressivamente para nos conformar à imagem de Cristo. Se você tem dúvidas sobre a genuinidade da sua fé, examine sua vida honestamente. Há evidências de transformação real ao longo do tempo? Você ama a Deus genuinamente ou apenas teme consequências de não agradá-lo? Suas motivações são cada vez mais puras ou ainda são basicamente egoístas? Lembre-se de que exame próprio deve levar à humildade, não ao desespero. Se descobrir que sua fé tem sido morta, isso é convite de Deus para experimentar vida real que Ele oferece através de Jesus Cristo. Por outro lado, se descobrir evidências de fé viva, isso deve levar à gratidão, não ao orgulho. Qualquer obra boa em nossa vida é resultado da graça de Deus, não de nossa bondade natural. Devemos dar toda a glória a Ele. A meta não é impressionar outros com nossas obras, mas permitir que nossa luz brilhe de tal forma que outros vejam nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 5. Versículo 16. Obras genuínas fluem de amor a Deus e amor ao próximo. Não são tentativas de ganhar aprovação divina ou humana, mas expressões naturais de gratidão pela salvação que já recebemos gratuitamente. Chegamos ao final desta reflexão sobre fé viva versus fé morta, mas este pode ser o começo de uma transformação completa em sua vida espiritual. Tiago, capítulo 2, versículos 17 e 26. Não são apenas versículos informativos, são espelhos espirituais que revelam a condição real do nosso coração. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Porque, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Você tem uma escolha muito clara hoje. Continuar vivendo uma fé apenas intelectual que não transforma sua vida, ou buscar fé genuína que produz frutos reais de transformação espiritual. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconhecemos que Tu vês nosso coração e conheces a realidade da nossa fé melhor que nós mesmos. Perdoa-nos por todas as vezes que nos contentamos com conhecimento sobre Ti em vez de relacionamento real contigo. Perdoa-nos por viver vidas que contradizem aquilo que dizemos acreditar. Perdoa-nos por negligenciar necessitados ao nosso redor enquanto falamos sobre Teu amor. Cria em nós coração novo que genuinamente Te ame e deseje Te obedecer. Não por obrigação, mas por gratidão sincera pela salvação que ofereces gratuitamente. Enche-nos com Teu Espírito Santo, para que nossa fé se torne viva e poderosa. Produz em nós frutos dignos de arrependimento. Ajuda-nos a amar outros da forma que Tu nos amas. Usa-nos como instrumentos de Tua graça e misericórdia no mundo. Que nossa luz brilhe diante dos homens de tal forma que eles vejam nossas boas obras e glorifiquem a Ti. Protege-nos do auto-engano espiritual e dá-nos coragem para examinar honestamente nossa vida. Onde nossa fé tem sido morta, vivifica-a pelo Teu poder. Onde nossa fé tem sido viva, ajuda-nos a crescer ainda mais em semelhança contigo. Que nunca nos esqueçamos de que somos salvos pela graça, através da fé, mas que essa fé sempre produz obras que Te agradam. Use nossa transformação como testemunho para outros que ainda não experimentaram novo nascimento real. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem falou com seu coração e você quer receber mais ensinamentos que vão revelar a diferença entre religiosidade e relacionamento real com Deus, se inscreva no canal agora mesmo. Temos muitas outras mensagens que vão continuar te equipando para viver uma fé autêntica e transformadora. Compartilhe este vídeo com pessoas que podem estar vivendo apenas religiosidade superficial em vez de fé genuína. Pode ser exatamente a palavra que elas precisam para despertar para a vida espiritual real. E me conta aqui nos comentários. Que evidência específica de fé viva você quer que Deus desenvolva mais em sua vida? Como você pretende permitir que sua fé se manifeste em obras práticas esta semana? Sua experiência pode encorajar outros que estão lutando com as mesmas questões. Lembre-se, fé verdadeira sempre produz frutos. Se sua vida não está demonstrando transformação progressiva, talvez seja a hora de examinar se sua fé é realmente viva ou apenas conhecimento religioso.
Que Deus desperte em você fome por fé genuína que transforma vidas. Que Ele use você como instrumento de sua graça no mundo. Que sua vida seja testemunho vivo do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe.